Meu nome é Maurício Castro, eu sou software engineer aqui na Avenue Code desde maio do ano passado e tenho trabalhado em um dos clientes da Avenue Code desde então. Há alguns meses eu comecei a testar para esse cliente o GitHub Copilot, né? E eu vou apresentar para vocês algumas das funcionalidades que têm me ajudado no dia a dia de programação aí. Bom, então eu vou entrar aqui no Code Completion, né? Que é uma das features do GitHub Copilot. A gente vai fazer refactoring e melhorias em alguns métodos do aplicativo que eu montei para apresentação. A gente vai ver como gerar testes unitários, também como gerar documentação e como o GitHub Copilot pode melhorar aí a sua produtividade aí no dia a dia, certo? Bom, então eu vou apresentar para vocês aqui a pequena aplicação que eu montei. Então, é uma aplicação Java, tá? Spring Boot, usando o Maven. E. Opa, acabei abrindo aqui sem querer. E, e a gente vai estar usando o Copilot para ajudar a gente no desenvolvimento, tá? Então, eu preparei aqui para vocês dois endpoints, né? A gente tem o endpoint Books e a gente tem um GET nele que traz todos os livros que estão no banco de dados. E um create, que você passa como parâmetro um livro e ele cadastra no banco de dados e retorna ele com o ID gerado. Certo? A gente tem uma service aqui, temos alguns métodos aqui, alguns relativamente até grandes, mas para começar, eu queria começar com vocês criando um endpoint do zero com a ajuda do Copilot, certo? Bom, a gente já tem o repository aqui injetado, então tá tranquilo a gente montar esse endpoint. Acho que é melhor a gente começar pelo controller, né, já pelo endpoint, e fazer aqui um post, certo? Post mapping. E aqui o GitHub Copilot já começou a agir, né? A gente tem, ele já sugere para a gente um endpoint, aí o update. Não é exatamente esse que eu quero criar. Na verdade, eu quero fazer um create all, né? Colocar assim, camel case. E vocês vão perceber que quando eu começo a digitar aqui a assinatura do método, né? O Copilot já começa a sugerir algum código para a gente. E, por coincidência, esse é exatamente o código que eu queria, né? Ele vai chamar o service, passando como parâmetro a lista de livros que ele recebeu aqui nesse método. Então, vou apertar só Tab aqui, e ele já tem aqui o método, e ele dá uma compilação dizendo que não existe um método na service. Então, vamos criar ele, option return, e ele já monta para a gente aqui o create method, certo? Bom, como eu já tenho um repository aqui, eu posso dar um return e chamar o book repository com save all, né? Que a gente vai fazer um create all, então ele vai fazer um save all, passando também a lista de livros. Então, basicamente é isso. A gente já viu que o GitHub Copilot pode sugerir código em tempo de codificação baseado no que você tem aí no seu codebase, né? Ele consegue ler seu codebase. Bom, vamos então rodar a aplicação e ver ela funcionando. Já está subindo aqui. Eu subi essa aplicação com banco e memória, né? Então a gente está usando o H2. Então pronto, ele já subiu a aplicação. Vamos dar uma olhada aqui. Eu criei já uma collection no Postman, né? Com os endpoints aqui. E o primeiro deles é o list, né? Que ele vai fazer um get lá e retornar todos os livros no banco de dados. O esperado agora é que não tenha nenhum livro, então ele retorna um array vazio. Ok. Aqui a gente pode usar novamente o Copilot. Como ele consegue ler nossa aplicação, a gente pode pedir para ele selecionar o código aqui, usar aqui a opção do GitHub Copilot e usar esse reference file in chat. O que é isso? Ele já vai referenciar essa fração de código aqui para você fazer uma pergunta em cima disso, né? Então eu posso pedir aqui para ele criar um payload com 10 livros, vou chamar aqui de livros reais, né, para ele dar títulos reais. Ah,
e acredito que seja isso. Vamos ver aqui se ele já monta o JSON para a gente. Então você vê aqui que ele já me devolveu um array, né? E ele trouxe aqui também dois fields para cada livro. Mas não é exatamente isso que a gente quer, né? A gente quer preencher nosso banco de dados, todos os fields disponíveis aqui nessa classe. Então, o que a gente pode fazer é, de novo, referenciar essa classe aqui. é, e agora a gente tem as duas classes disponíveis aqui, né? E a gente pode pedir o mesmo prompt. Vamos ver o que ele faz dessa vez. Então, vocês veem que agora eu tenho os quatro fields aqui, né? Então, se a gente ver a classe, ele tem um, dois, três, quatro fields e mais o ID que é gerado, então ele não precisa passar. Então ele omitiu aí esse field, né? Vamos esperar ele terminar de gerar para a gente. Ok, terminou aqui, fez uma conclusão. E agora a gente pode copiar aqui esse código. Já tem um botãozinho aqui já para isso. Com isso, a gente pode colar aqui no body do nosso request, como raw em JSON, e colar aqui. Então a gente vê aqui ele produziu para a gente um JSON de quase 32 linhas, com 10 exemplos de livro, né? Se a gente fizer um send aqui, opa, tá, é porque não é nesse endpoint. Então a gente vai usar aqui o create all, que já está aqui. Eu já tenho uma resposta aqui, mas é uma resposta de um teste antigo que eu fiz. Então se eu fizer o request, ele me devolve aqui os respectivos livros, né? Você vê que é o mesmo título, a mesma editora, só que com os IDs gerados aqui sequencialmente, né? Então se a gente fizer um get agora, a gente vai ver que ele vai retornar esses livros, porque eles realmente foram cadastrados no banco de dados como a gente planejava. Bom, voltando à aplicação, é, aqui no Service, a gente vai ver outras funcionalidades do GitHub Copilot, que é o refactoring de código. Então, vocês veem aqui que ó, a gente tem esse método aqui, esse find or create book, que na verdade o que ele faz é buscar um livro pelo título. Se ele tiver presente, ele retorna ele mesmo. Caso contrário, ele usa o builder aqui para gerar um book novo e salvar no banco de dados. Então ele procura ou cria o livro, como está aqui no nome do método. O segundo método que a gente vai mexer é o update book details, que você passa aqui os fields, né, do book. Ele busca, baseado nesse título que você passou. Se ele não existir, ele dá um exception, um illegal argument exception. Caso contrário, ele pega esse livro e preenche os fields, fazendo atualização desses campos, né? E, de novo, ele salva no nosso banco de dados. O último método que eu vou falar é o Process Books, que também, esse, na verdade, ele recebe uma lista de livros. Para cada livro, ele vai fazer uma busca pelo título, retornando aqui o livro. Se ele estiver presente, ele atualiza os campos, como o método anterior, mas diferente do outro método, se ele não existir, ele cria um livro novo e salva no banco de dados também. E retorna esses livros processados para a gente. Então, a gente tem esses métodos aqui e eu queria refatorar eles, né? Simplificar, né? Fazer um improvement dele aí. Mas para isso, antes, a gente precisa fazer uma cobertura de teste razoável para ter certeza que a gente não está quebrando nada na nossa aplicação. Como é que a gente faz isso usando o Copilot, né? A gente tem aqui a seleção de código, a gente pode usar o Copilot. Já tem algumas opções aqui, então você vê que ele tem o Generate Docs, tem o Explain, né? Tem o Fix e tem o Simplify, que eu acredito que seja a opção que vai atender a gente aqui. Vamos ver o que acontece. Ele já vai estar respondendo aí, né? Vou minimizar isso aqui. E olha só que interessante, o que ele fez? Ele usou o Java Strings para esse método. Então você vê que em poucas linhas ele resolve o que está sendo feito aqui em aproximadamente 20 linhas, né? Então eu vou aderir aqui a sugestão dele, vou copiar esse código, colar aqui. Ah, na verdade, o que a gente tinha que fazer antes era gerar os testes, né? Eu acabei esquecendo. Então, deixa aqui guardado essa implementação para a gente copiar depois. Mas aqui vamos, na verdade, gerar o teste. Então, ele já tem o generate testes aqui. Eu vou executar essa ação.
E olha, ele já está usando aqui o JUnit, né? Ele cria os fields, cria um livro, ele moca o nosso repository, e aqui ele já gerou, inclusive, um segundo teste aqui para gente, já cobrindo aqui de testes esse método. Então vamos ver aqui, vamos lá para a classe de testes, né? Vocês vão ver que eu já tenho alguns testes implementados aqui para essa classe, né? Que são os métodos que estão sendo usados pelo, pelo controller, eles já estão testados. E eu vou colar aqui, né? Os testes que o GitHub Copilot gerou para gente. Eu preciso só importar aqui algumas classes, alguns métodos estáticos. Esse aqui, no caso, é o Mockito. Essa classe também. E o Times aqui, né? Também do Mockito. Bom, ele deu um probleminha aqui nos livros, por quê? Tá, porque ele não aceitou o construtor. Nesses casos aqui, eu prefiro usar o builder, né? Então, basicamente, a gente tem que botar o nome da classe, usar o método builder.build, e aqui, antes do build, a gente passa os fields, né? Então, dá um enter aqui, e passar o title, o título, na verdade, que é o title. Vou passar a editora, também editora, e vou passar o ISBN, o ISBN, tá aqui, ISBN. E também vou passar aqui a data de publicação, que na verdade é um date, né? Que já está ali. Data de publicação, vou quebrar aqui depois, antes do build, e isso aqui eu posso deletar, né? Bom, não, aqui também preciso fazer a mesma coisa. Deixa eu ver só se são os mesmos campos. Então, sim. Então, eu vou usar aqui o mesmo builder. Ok? Agora a gente pode rodar esses testes. Vou rodar aqui. Então, tudo verde, os testes passaram. Agora a gente pode confortavelmente fazer o refactor que a gente queria aqui, né? Então ele já gerou para a gente o código, eu vou só copiar e colar aqui. Ele já está com a assinatura do método. Então, vou colar aqui. E olha o que o GitHub Copilot fez para a gente. Ele refatorou o método, dessa vez usando o Lambda do Java, né? O que deixou aí o código bem mais enxuto. Aqui, de novo, eu vou precisar usar o builder, então eu vou colar aqui aquele código que a gente tem. Deixa eu copiar. Onde é que foi que eu criei? Foi no teste, né? Então eu vou copiar aqui esse builder e aqui no CEF eu vou reutilizar ele, né? Então dentro do save, vou colocar esse cara aqui. Está faltando um parênteses. Ok, então a gente reduziu aí o tamanho do método, né? Consideravelmente, melhorando a leitura dele. Vamos rodar os testes de novo, ver se o nosso refactory passou. Então, tudo verdinho aí, tudo ok. A gente agora pode passar para o Update Book Details, né? Que seria a mesma coisa. A gente pode só selecionar aqui o Copilot and Generate Tests. Então, de novo, você vê que ele criou JUnit para a gente, né? Com dois métodos, já com cobertura de teste que a gente precisa para refatorar. Então, eu vou copiar aqui esse código. Novamente, eu vou em teste. Vou para o final da classe e vou colar aqui. Ele deu erro novamente naqueles builders, né? Eu vou, na verdade, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o builder que eu criei e eu vou usar a função de refactor do IntelliJ, que tem a opção de extract method. Então aqui a gente pode falar que vai criar o livro, né? Passando os parâmetros, mandar ele fazer em todos.
E agora a gente tem um método só para isso, a gente não precisa chamar aquele código novamente. Então, vai chamar o createbook, passando o title, a editora, o ISBN e a data de publicação. Faltou ponto e vírgula. Qual que é o problema aqui? Ah, tá. Eu não preciso instanciar o book, né? É, bom, então a gente já tem aqui essa linha passando aqui. Eu vou só copiar aqui essa linha para a linha de baixo. Então, a gente copia aqui. Só um minuto que eu desliguei meu mouse. É, vou copiar aqui esse método e colar aqui. E agora eu posso deletar esse parênteses que sobrou, né? Bom, agora a gente tem os testes aí, agora a gente pode rodá-los, né? Ah, tá. A gente tem aqui que, acho que importar esse método e rodar os testes novamente. Ok, então os testes estão passando e novamente a gente tem a opção aqui de fazer o refactor, né? Então eu posso aqui de novo usar o generate, o simplify, né? Que vai refatorar para a gente, acredito. Caso ele não refatore, a gente pode usar um prompt mais específico. Então aqui, de novo, ele usou o lambda, né? No option. Então vamos usar aqui esse método que ele sugeriu e rodar os testes para ver se continua funcionando como esperado. Certo. Então os testes estão passando. A nossa implementação agora está mais interessante, né? Menor. E vamos para o último método, que é o Process Books. É um pouquinho mais complicado, mas eu acredito que o GitHub Copilot também pode ajudar nele. Vamos primeiro gerar os testes. Então ele cria ali uma array list de alguns livros, ele moca o repository, moca também o método salvar do repository, ele executa o service e faz os asserts. E no segundo teste ele faz algo bem parecido, né? Ele usa o verify ali para ver quantas vezes o mock foi chamado. Dessa vez ele criou três testes para a gente, né? Vamos usar eles para poder refatorar. Então, vou copiar aqui, voltar para a classe de teste para o final e colar. De novo, tem algumas métricas para serem importados e aparentemente está compilando. Vamos rodar os testes. Então, ok, os testes estão todos passando, né? Bom, agora a gente pode de novo refatorar esse cara. É, já está selecionado o código, então eu vou usar o Copilot e pedir para usar o Simplify. Quando ele não gera da forma como a gente espera, que é o caso aí, né? Ele está usando um for, eu queria que ele usasse lambda, a gente pode melhorar o prompt. Então eu vou referenciar aqui essa classe e vou falar o seguinte, improve the process book methods to use Java Lambda. Vamos ver o que ele responde dessa vez.
Agora sim, ele já está usando o stream, né? É, e ele usa o Lambda do jeito que a gente pediu aqui. Então vamos copiar aqui esse snippet code aqui e colar no lugar desse método. Vou selecionar aqui novamente, colar. Você vê que ele ficou bem menor. Eu acho que o IntelliJ vai sugerir aqui uma melhoria, se eu não me engano. Ah, não, tá certinho. E, nossa, ficou o return aqui de fora, mas a gente não precisa dele. Então a gente vê aqui no teste que ele está usando o Process Books, né? Então se a gente rodar ele, significa que nossa implementação está ok, né? Está rodando. É isso, pessoal. A gente conseguiu então refatorar uma classe inteira, né? Usando o Copilot. Você vê que agora ela está muito mais enxuta, de melhor leitura. ah, então ela está menos acoplada, né? Mais coesa. E a nossa camada aqui de regras de negócio está feita, né? Bom, o que mais que eu queria mostrar? Como eu falei, o GitHub Copilot ele tem acesso ao seu code base como referência, né? O que que isso significa? Significa que você pode pedir para ele fazer coisas um pouco mais complexas, baseada nessa informação. Então, por exemplo, se você está preocupado com o coverage da sua aplicação, né, com quantidade de bugs e melhorias de código na sua aplicação, você pode, na sua aplicação Spring Boot, adicionar o Sonar, né? Então, como eu já tenho acesso, eu posso pedir. Na verdade, o ideal é que eu abra, por exemplo, o POM, né? E referencie ele lá no chat, né? Então, a gente está referenciando aí o POM XML. E a gente pode pedir para o Copilot instruir a gente como adicionar o sonar. Isso. É. É, então, ele vai pegar as referências aí do POM, né, as classes que você tem e tudo mais, e ele já sugere, ó, você vai precisar instalar um plugin. Você vai ter que adicionar as propriedades, são os secrets, né, do seu Sonar, e você vai rodar o comando aqui do Maven. Então você vê que ele é multidisciplinar, ele consegue entender tanto o Java quanto o XML do POM, quanto também os comandos Maven aí do Sonar. Outra coisa que a gente pode querer fazer são os testes de integração e aceitação, que também a gente pode integrar nessa aplicação, que é o Cucumber, né? Então a gente pode pedir para ele adicionar o Cucumber in this app. Vamos ver aqui o que ele responde para a gente. De novo, ele pede para a gente alterar o POM, ele adiciona algumas dependências já com suas versões aqui, né, as versões utilizadas. Ele está criando aqui para a gente uma classe que é de configuração do Spring, né, para identificar lá que no Resources vai ter os feature files e tudo mais, né, então o JUnit já vai saber rodar isso aqui. Ele dá um exemplo aqui de feature file de uma aplicação, e olha que interessante, já pegou um cenário existente, né? Criar um novo livro. Então ele passa aqui os fields do livro, tá vendo? Ele faz uma ação, que é o when, né? Ele cria um livro, e ele depois confere se o livro criado foi com os parâmetros que ele passou, certo? E por último, ele faz aqui o step definition, que é basicamente a cola entre o código e o feature file, né, que é a definição, que é a leitura por pessoas de negócio, e aqui você tem a implementação em código disso tudo, né, que aqui vai fazer aqui eu usar o repository para inserir dados para fazer o cenário, ou usar um REST post na aplicação para poder executar o cenário de fato, e vai pegar esse retorno aqui e fazer um assert nele aí, para ver se está tudo batendo. Bom, outra funcionalidade útil do GitHub Copilot é também para a gente gerar a documentação como um código da aplicação. Então você pode usar o Swagger aí, né, já que a gente está fazendo uma API. Ah, então vamos usar o Swagger em this app. E ele vai de novo aqui para a gente dar as instruções que a gente precisa para fazer isso. O que antigamente não era tão simples, né? Você tinha que pesquisar na internet, enfim, gastava muito mais tempo para fazer. Então aqui ele instrui a gente a inserir uma dependência no POM. Ah, opa, aqui ele colocou que a resposta foi filtrada, porque provavelmente essa instrução já existe
já existe na internet e ele filtra, né? Então, isso aí é uma deficiência que o Copilot tem. Eu vou tentar novamente com um prompt diferente. Vou colocar aqui integrate Swagger in this app. Vamos ver o que ele faz dessa vez. Com sorte, ele vai fazer o que a gente está pedindo. Bom, ele dá aí a dependência, ele cria a classe de configuração do. De novo. Infelizmente, esse prompt eu não vou poder mostrar para vocês, porque o Copilot não colaborou, né? Não quis mostrar aí, porque já existe na internet. Bom, por último, eu queria mostrar aqui como integrar. Não, na verdade, eu já mostrei, né? O Cucumber, o Sonar e o Swagger. Eu já mostrei. Bom, por fim, eu vou concluir aqui mostrando uma documentação que você pode gerar. Então, toda aplicação ela tem um README, né? Então, você vê aqui que ele tem um README. Então, eu posso pedir para o Copilot referenciar o controller, né? Que tem as informações de endpoint. Então, vou referenciar esse arquivo e vou pedir para ele gerar um README .md com a documentação de todos os endpoints. Então, with all the endpoints, with o request e o response. Então, ele vai botar o JSON lá para a agência de cada um dos endpoints. Vamos ver o que ele consegue fazer para a gente. Então, olha aí. Ele gerou aí para a gente um README, né? Um exemplo de README. Ele bota um título aí já com alguns badges, né? Então aqui você vê, ó, você tem o endpoint de get, você tem o request, né, que ele ensina a fazer com curl, e aqui o JSON para você testar a sua aplicação. Então ele cria toda a documentação. Quem for usar essa aplicação ou codar nela, já tem essa informação aí disponível, né? Bom, era isso que eu tinha para mostrar, pessoal. Qualquer qualquer pessoa que tiver uma pergunta pode fazer, eu vou estar aqui para responder. E eu tô a um Gtalk de distância aí de conversar. Então, quem quiser falar comigo sobre o assunto ou qualquer outro assunto, eu estou disponível. É isso. Muito obrigado a todos pelo tempo de vocês e até a próxima.